sou a Nathalie e sejam bem-vindos ao Fanatic. Como eu disse no vídeo da tag Meus Favoritos do Cinema, uma das minhas atrizes favoritas no mundo é a Natalie Portman. Então eu tava super ansiosa pra assistir Jackie, que é o filme novo dela, pelo qual ela tá sendo indicada de novo como melhor atriz no Oscar desse ano. Semana passada eu tive o prazer de assistir o filme na cabine de imprensa da Diamond Films, então hoje eu quero contar pra vocês tudo que eu achei dele. O filme conta a história da Jackie Kennedy, que foi a 35ª primeira-dama dos Estados Unidos na década de 60. Ela é um grande ícone para os americanos, então ela era muito conhecida como um ícone fashion. Ela também era muito conhecida pela sua forma de se portar perante a mídia e principalmente por dedicar o seu tempo apoiando a arte, música e várias outras questões culturais que eu acredito que na época não era muito valorizada por política. Uma das formas dela de apoiar era promover alguns jantares na Casa Branca. Ela convidava músicos, convidava escritores, poetas ali no meio dos políticos. Inclusive, o principal projeto dela como primeira-dama foi uma restauração na Casa Branca, que além de fazer uma reforma, ela trouxe muitos objetos históricos para dentro da Casa Branca. E ela apresentou depois essa reforma num tour que foi televisionado pela CBS. Mas um outro ponto não tão positivo assim que marcou a Jackie Kennedy na história americana foi o assassinato do seu marido, o presidente John Kennedy. É exatamente desse ponto que o filme parte e é esse período que o filme vai explorar, a semana após o assassinato do John Kennedy. Com isso, o foco do filme acaba sendo mais como a Jackie tem que lidar com essa situação e os sentimentos dela, não como primeira-dama, mas como ser humano, como mulher que teve que presenciar o seu marido ser assassinado do seu lado. O filme ele é um pouco mais curto do que os filmes têm sido ultimamente, ele tem 1h30, mas eu acredito que por conta da dinâmica dele, ele parece mais longo, não que isso seja uma coisa ruim exatamente, isso é a sensação que eu tive. Em muitos momentos eu tive a sensação de ser quase um documentário, primeiro porque foram usadas algumas imagens como se tivessem sido filmadas naquela época, né, elas estavam com um efeito antigo, se eu não me engano usaram imagens reais daquela época, mescladas. O filme é contado em várias linhas do tempo e uma delas é a Jackie sendo entrevistada por um jornalista, o que dá um ar de documentário também. E também porque o filme ele vai para uma vertente mais da verossimilhança. Então, eles recriaram muitas cenas famosas, como por exemplo a do assassinato do Kennedy, e depois pesquisando na internet e vendo a cena de verdade, o filme ficou muito parecido. Até mesmo a escalação do John Kennedy, o ator é extremamente parecido com ele. Ainda nessa questão da verossimilhança, o figurino e a produção do filme são muito incríveis e também muito pautadas no que foi de verdade, já que tá inclusive indicado ao Oscar de melhor figurino, merecido acredito eu, porque eles criaram todo o visual daquela época muito bem. E também os sets que eles montaram da Casa Branca daquela época, eu acho que eles mereciam uma indicação de design de produção, mas a academia não quis, tudo bem. Mas outra categoria que Jackie tem indicada ao Oscar é de melhor trilha sonora, que eu achei muito bacana, porque é um ponto muito importante no filme. É engraçado porque no começo do filme existe um silêncio muito grande, que eu até tava estranhando. E quando a trilha sonora entra, ela é uma trilha muito triste, muito pesada. Então não é aquela trilha que você vai ficar ouvindo e cantando como La La Land, e não é temática como Star Wars ou Harry Potter, mas é uma trilha que você percebe que agrega ao filme, que te coloca naquele clima. Em alguns momentos eu me senti até um pouco mal com a trilha sonora, porque tem um violino meio distorcido, que ele vai de agudo pro grave, assim. É uma coisa muito estranha, mas é muito boa, porque ela colabora muito com toda aquela situação do filme. A montagem também foi algo que eu gostei muito, porque o filme, como eu disse, tem várias linhas do tempo, então ele não é contado de forma linear. E isso é ótimo, porque o filme ele não mastiga as coisas pra você. Ele não pega na sua mão e fala, olha então, tem isso aqui, agora tem isso aqui, agora tem isso aqui. Ele vai contando as coisas e você vai juntando os pedaços. E mesmo pra alguém como eu, que não conhece a fundo a história dos Kennedy, eu consegui entender o filme perfeitamente. Então foi um frescor, assim, ver uma história contada de uma forma não tão padrão e que mesmo tendo fatos históricos ali, se arriscou a brincar um pouco com o tempo. E temos o que pra mim é o ponto principal do filme, que é a Natalie Portman. Eu fiquei mais apaixonada ainda do que eu já sou por ela tá muito incrível e ela carrega completamente o filme. Primeiro porque o filme faz isso, né? A história é contada de uma forma que ela é o foco principal, ela é o centro de tudo, mas eu achei que ela carregou muito bem essa responsabilidade. O mais bacana é que eu não senti a necessidade de outros personagens ou outras pessoas
pra agregarem ao personagem dela. Eu acho que ela se sustentou bem sozinha. E já que o filme é tão centrado nela, a gente acaba tendo um espaço muito grande pra ver a atuação dela, e eu acho que ela teve espaço também pra desenvolver a personagem. Então eu acho que ela deu uma das atuações mais viscerais, assim, dela, mais profundas, mais fortes. Tem cenas, assim, que corta o coração. Sem contar todo o trabalho antes da gravação, que ela teve que aprender o jeito da Jackie de falar, os trejeitos dela, os maneirismos dela, a forma dela de andar. Acredito que ela emagreceu também pro papel, porque já na primeira cena aparece ela bem de rosto e o rosto tá fundo. Então tudo isso me fez olhar pra ela de uma forma diferente. Uma coisa interessante na forma como a Jackie foi retratada no filme é que não colocam ela num pedestal de olha aqui, coitadinha dela, primeira dama perfeita que perdeu o marido. Existe o lado de olha aqui o que essa mulher tá passando, coitada dela, mas existe um lado muito humano dela que permite a gente ver um ser humano falho e real. Então tem muitos momentos que a gente vê a Jackie numa situação assim desesperada e até mesmo egoísta, agarrando muito a salvar o legado dos Kennedy e que as pessoas lembrem do Kennedy, que lembrem dela também. Dá pra ver que ela se importa muito com isso e que muitas vezes isso não é exatamente uma coisa boa, né? Parece um tanto quanto exagerado, mas eu achei isso ótimo porque no fim das contas você ainda vê a mensagem principal de que ela é uma mulher extremamente forte, ela se importava muito em guardar, em salvar esse legado dos Kennedy, ela consegue isso e ela peita as pessoas. Então eu acho que foi muito bacana a forma que retrataram essa mulher sem ir pra um lado muito, talvez, perfeito demais dela. Mostraram várias nuances da pessoa que ela era e isso me inspirou muito mais assistindo. Quem também tá nesse filme é o John Hurt, que infelizmente faleceu. Ele faleceu no dia seguinte que eu vi o filme, então foi bem triste. Ele não tem um papel imenso no filme, mas é sempre ótimo ver ele atuando. E é sempre bom lembrar o quão maravilhoso ele era. Eu acredito que Jackie não foi o último filme dele, eu acho que vai ter alguns outros filmes que estão em pós-produção. Então é sempre bom lembrar do legado de grandes atores que infelizmente nos deixaram. É claro que tudo que eu estou falando aqui é uma percepção minha em relação ao filme. Eu acredito que, por exemplo, pro povo americano pode ser muito diferente assistir esse filme, já que eles conhecem a história dos Kennedy há muitos anos, eles estudam isso na escola, eles têm uma imagem muito forte deles dois. Mas eu, Nathalie, né, como brasileira, que assistiu o filme sem conhecer tanto a fundo assim a história deles, fui pesquisar depois. Eu gostei muito, eu achei um ótimo filme, me emocionei e indico vocês assistirem também. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir e não deixe de conferir Jackie a partir de amanhã nos cinemas. Eu tô doida pra ver de novo. É um indicado ao Oscar, então é importante a gente conhecer os indicados. Eu, pessoalmente, acho que foi uma das melhores atuações da Natalie Portman, então com certeza vou torcer pra ela no dia do Oscar. Não que eu não goste das outras indicadas, mas que realmente a atuação dela me tocou muito. Não deixem de se inscrever no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos e me seguir nas redes sociais também pra acompanhar mais novidades. A gente se vê no próximo vídeo, então. Um beijo e tchau!